Capítulo 200, Caçadores e Presas. Frekli. Alguém gritou. Ele está ferido. Não mexa nele. Brian gritou. Vou dar uma olhada na lesão dele. Você continua atirando. Ele colocou o rifle nas mãos do recruta ao seu lado, aquele que era responsável pelo carregamento, e abaixou a cintura para se aproximar do soldado ferido. Os feridos, que ainda não haviam perdido a consciência, perguntaram com voz trêmula: Capitão, eu vou morrer. A lança curta o havia perfurado na parte inferior do estômago, mas não estava claro se ele havia passado, visto que sua respiração ainda parecia estar fluindo livremente. A lança não deve ter perfurado seu pulmão. Durante a aula de cultura, Sua Alteza Real descreveu brevemente os vários órgãos do corpo humano e quais medidas deveriam ser tomadas no caso de uma lesão. A melhor solução que Brian conseguia pensar no momento era ficar aqui e esperar até o fim da luta, depois permitir que a senhorita Nana se aproximasse e o tratasse. Dói? Perguntou Brian. Sardas assentiu com dificuldade. Como você ainda pode sentir dor, isso significa que você não vai morrer. Para tranquilizar o Knight, ele colocou a mão na testa de Frekli. Você deve saber sobre a habilidade da senhorita Nana, certo? Com dificuldade, Frekli conseguiu mostrar um sorriso. Em tempos de paz, todo mundo quer ir vê-la dessa maneira. Eu posso finalmente vê-la agora. Está certo. Portanto, você tem que perseverar. Quando Brian voltou para a janela de tiro, o recruta se virou para ele e perguntou preocupado: Por que você não tirou a lança? Ao puxá-lo para fora, é provável que, em vez de ajudar, possa causar sangramento maciço. Mais tarde na aula você também aprenderá sobre isso, e então tudo ficará claro. Ele fez uma pausa. O melhor que podemos fazer agora para ele é derrotar o inimigo o mais rápido possível. De pé em seu palco elevado, Roland podia ver claramente o inimigo correndo como uma maré em direção à cidade. No momento em que cruzaram a primeira fila de bunkers, sua velocidade diminuiu muito. Quando chegaram à terceira fileira de bunkers, os flancos do inimigo estavam totalmente expostos ao fogo cruzado dos fuzileiros. A tarefa de eixo era bastante óbvia, mesmo que a força do inimigo estivesse em uma longa fila. A maioria deles ainda agia de acordo com seu comando incessantemente emitido carga concentrada, correndo pela estrada. A cada momento, havia muita gente caindo e não podiam fazer nada a respeito. Tendo que enfrentar uma fortificação que não podiam destruir com suas lanças e espadas, a força da milícia de Timóteo não pôde fazer nada além de suportar as baixas que enfrentou e continuar avançando. Depois de passarem pela terceira fileira de bunkers, cruzaram a marca de 300 metros, o que significava que agora os canhões seriam agora carregados com granadas de canister. Entre os artilheiros, entrar nessa área também era conhecido como entrar na zona da morte. No céu, Liebtning havia substituído sua bandeira por uma em vermelho brilhante. O ângulo dos 20 canhões estava deitado, à frente cuspindo chamas e fumaça espessa. Roland estimara que o mais habilidoso grupo de artilharia seria capaz de disparar um tiro de estilhaços a cada 20 segundos, enquanto o mais lento precisaria de cerca de 30 segundos. À primeira vista, parecia que eles chegaram perto da taxa de fogo dos melhores grupos de artilharia durante a Guerra Civil Americana, mas os últimos 3 tiros por minuto foram realizados com granadas sólidas, para as quais tiveram que limpar o canhão repetidamente e mirar no alvo mais uma vez. No entanto, cartuchos de lata podiam ser disparados sem mirar, e o canhão também não precisava ser limpo, então era natural que a taxa de fogo fosse rápida. Para o inimigo, essa taxa de fogo era uma notícia terrível. Além disso, a taxa de mortes e de ferimentos das granadas da caixinha, mesmo sem mirar, era espantosa. Quase todas as balas de ferro penetravam de 2 a 3 pessoas. Embora depois de tomar a pílula pudessem suportar muita dor, as pílulas também não podiam suprimir o medo. Ao ver como as pessoas ao seu redor foram massacradas uma após a outra, mesmo que estivessem totalmente excitadas e sedentas após o massacre, elas foram incapazes de suprimir o medo instintivo de seus corpos morte.
Ainda mais, eles originalmente não tinham sido uma força de vontade de ferro. Sem suas pílulas, essas pessoas eram apenas um grupo de civis inexperientes, carentes de verdadeira experiência prática de combate. Quando metade de sua força foi colocada na estrada, o inimigo começou a fugir. Como uma praga, o medo rapidamente se espalhou. O que começou como uma pessoa foi logo seguido por um segundo, depois um terceiro, até que a linha de frente finalmente parou completamente com seu ataque, e em vez disso começou a se virar e fugir. Mais uma vez o regimento de artilharia mudou sua munição para balas sólidas, visando o centro da estrada, enquanto o tempo todo os bunkers nunca haviam cessado em seus tiros, criando uma pilha de cadáveres colocados no topo da estrada. Quando o coração furioso de Levin se acalmou, um sentimento de medo começou a crescer dentro dele. No início, mais de 20 pessoas tinham saído e descobriram a bruxa vestindo roupas estranhas, que criaram o caos, escondendo-se dentro da floresta, quase perfeitamente integrando-se com o cenário circundante. Se ela não tivesse avançado junto com a força principal, sempre guiando as pessoas a se espremerem no meio da estrada, teria sido quase impossível para elas detectá-la. Mesmo depois de a terem descoberto, ela ainda causava problemas consideráveis a Levin. Ele descobriu que ela não precisava de sua boca para imitar as vozes, e ainda mais o som se espalhou sem uma fonte ancorada. Às vezes, vinha da esquerda, outras vezes vinha da direita e, às vezes, vinha de trás dele. O conteúdo também era variado, como imitar seu sotaque e dar ordens ou enviar um apelo desesperado por ajuda de outros milicianos. Mas quando eles queriam se aproximar e agarrá-la, a mulher vestida de branco apareceu novamente. Ao vê-la, Levin recordou a cena chocante de ela ter matado o Leman Aves. Na mão dela, ela segurava uma besta de luz branca prateada, e no momento em que ela soltou uma faísca, com um estrondo alto, outra pessoa cairia. O cerco circundante foi instantaneamente despedaçado, todos de repente transformando-se em pássaros assustados. Minha armadura não oferece nenhuma proteção, e usar um escudo também não funciona. O escudo de ferro amarrado ao braço de Levin foi quebrado ao meio. Vendo o buraco no metal, lhe dizer o quão poderosa essa arma realmente era. Temo que a única arma que possa se equiparar a esse poder seja uma besta pesada. Se ele não tivesse subconscientemente abaixado a cabeça, ele já teria se tornado um cadáver agora. Mas uma besta pesada não pode ser disparada em sucessão. Com sua capacidade de esconder e sua arma incomparável, Levin percebeu que eles não tinham chance de ganhar. No momento em que ele percebeu isso, sentiu como se tivesse encontrado um vento frio. Sua raiva em chamas foi rapidamente extinta. Tome as pílulas e mate-a no momento em que ela aparecer. Mesmo que sua boca chamasse para atacar, o próprio Levin recuou, planejando correr para a floresta no momento em que ela se concentrou na milícia. Não, deve ser ainda mais seguro ficar dentro do grande grupo. Ela nunca ousará me atacar quando eu estiver dentro da multidão. Além disso, essa floresta parecia ter ficado muito estranha, as ervas grossas quase chegando aos meus joelhos, cobrindo as videiras abaixo, como se quisessem me derrubar. Quando ele finalmente conseguiu sair da floresta, Levin olhou para frente, querendo se esconder dentro do grande grupo, mas a cena à sua frente o deixou aturdido. A eficácia da droga não deveria ter chegado ao fim, então por que eles estão recuando? Não, isso não está certo, deve-se dizer que eles estão fugindo. Aqueles que se movem muito devagar ou não responderam foram impiedosamente empurrados para o chão e depois pisoteados. Durante a carga eles correram tão rápido como cavalos, mas agora com a fuga foi o mesmo. Durante o seu voo furioso eles estavam jogando poeira no céu. Vendo tal situação, ele não se atreveu a chegar perto na tentativa de detê-los. No final, o que aconteceu? Levin foi incapaz de processar a situação. Em tão pouco tempo, como foi possível derrotar completamente as 1.500 pessoas? Ainda mais, já que todos eles tomaram aquelas pílulas. Os homens do príncipe são realmente monstros. Neste momento, atrás dele, o som de alguém pisando no mato podia ser ouvido.
Rangendo os dentes, Levin de repente desembainhou a espada e esfaqueou-o atrás de si. Neste momento crítico da vida e da morte, sua rápida técnica de desenho foi mais rápida do que nunca, como um relâmpago. No entanto, ele ainda foi recebido por uma chama deslumbrante. Sua lâmina foi atingida por alguma coisa, lançando faíscas e esfaqueando sua mão, instantaneamente apagando os sentimentos das pontas dos dedos. Quando ele moveu sua linha de visão em direção ao seu braço, Levin viu que metade de seu braço estava faltando, expondo músculos e ossos vermelhos e brancos, como uma flor em plena floração. A mulher de branco olhou para ele como uma expressão vazia. Incapaz de confrontá-la, ele não pôde deixar de subir vários degraus, tropeçando em uma erva daninha. No momento em que ele ficou imóvel, a bruxa colocou o pé em seu ombro e pressionou sua arma fria contra a testa. De sua perspectiva no chão, Levin podia ver o rosto escondido sob o capô. Tão bonito! Foi seu último pensamento quando o tiro foi disparado.